irmãs. Olha, o som está ficando até... nas adversidades a coisa fica até melhor, né? E realmente foi um louvor muito abençoado hoje. Foi muito abençoado o louvor. O Flávio, presbítero, ele perguntou para mim assim, como é que você lê o livro Salmos? Na Bíblia, o nome do livro é Salmos, livro dos Salmos. Então, quando você vai falar que você vai ler esse livro, você tem que falar o nome dele. O nome dele é Salmos. E o número do capítulo é 119. O Flávio perguntou uma coisa que entre os pastores, normalmente, a gente sempre toma bastante cuidado, porque do primeiro até o 10º, você fala de forma decimal, depois você fala por número. Né? Então, se for Salmos 1, seria Salmos primeiro. E assim vai. Mas são coisas secundárias, vamos dizer assim, né? Porque é importante ler a palavra de Deus. Amém? Então é importante ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem um recado para nós hoje. E eu sei que você deve ter saído de casa e ter as questões do teu coração. Você deve ter muitas questões do teu coração. Eu não sei qual o motivo trouxe você aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a falar para você que vai repercutir para muita gente. Vai repercutir, guarda isso que eu estou dizendo, vai repercutir não só para você, mas para muita gente. Abra a tua Bíblia lá no livro Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do primeiro versículo até o 5. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos, luz para os nossos caminhos. Diz assim, leia junto comigo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se a gente pudesse dar um tema para hoje, seria: onde estão os teus juízes? Onde estão os teus juízes? Algo comum em todos os esportes. Todos os esportes. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de tênis, tem gente que gosta de natação. Independente do esporte que você tem imaginado, passado pela tua cabeça nesse momento, eles têm algo em comum: juízes. Todos os esportes têm juiz. E eles julgam todos os atos em cada modalidade, mas baseando-se em normas e leis desportivas específicas. Então, os juízes, eles conhecem aquela modalidade, eles julgam o seu vencedor a partir do conhecimento sobre aquela modalidade. Ele pode julgar, o juiz, ele pode ali cuidar para que sejam cumpridas todas as regras daquela modalidade, daquele esporte. E aí a gente vai lembrar da quantidade de esportes e
Olimpíadas que existem hoje, né? As Olimpíadas de inverno e de verão. Você gosta de Olimpíada? Eu gosto de Olimpíada. Você vai lá, Olimpíadas de inverno, você vê aquelas pessoas dançando sobre a neve, com aquele patins no gelo, fazendo coisas que nem eu descalço consigo. E vocês sabem que eles têm regras, tem coisas que eles são obrigados a fazer porque dá pontuação. A postura, a dança, a música, os rodopios, os tombos tinham pontos. Olimpíadas de inverno, eu me lembro daquele pessoal descendo naquele carrinho de mão. Me lembro do carrinho de feira, sem rodinha. Não é assim? E eles descem, saem correndo com aquele negócio, depois desce e vai para lá e para cá, e sobe, descem. Meu Deus! Como é gostoso assistir Olimpíadas de inverno, né? Principalmente para nós que não sabemos o que é gelo. A gente não sabe o que é inverno. Tem também Olimpíadas de verão. Olimpíadas de verão para nós é mais tranquilo, a gente vai lembrar de atletismo, a gente vai lembrar de remo, a gente vai lembrar de esportes que tem mais de uma pessoa disputando, como vôlei, basquete, futebol. O brasileiro gosta muito das Olimpíadas de verão, dos grandes eventos mundiais esportivos. Nós temos os campeonatos mundiais de ginástica, nós temos os campeonatos mundiais de futebol, de vôlei. Esses dias teve o campeonato mundial de futebol feminino na Austrália. Os campeões ou as campeãs foram as espanholas. Ganharam lá o último jogo, jogaram bem. Elas são a melhor seleção, a Espanha é a melhor seleção feminina hoje em dia de futebol. Bom, tudo isso mostra que em torno dos esportes a mobilização é muito grande. Tem mobilização econômica, tem mobilização social. Você se lembra quando foi feita a Olimpíada de Verão no Brasil? O quanto que gastou? O Campeonato Mundial de Futebol aqui no Brasil, o quanto que gastou? Então, o esporte tem muita mobilização. Tem mobilização econômica, tem mobilização social, tem mobilização política. Algumas leis precisam ser regulamentadas, tem mobilização e adequação urbana, então tem que colocar trens, tem que colocar ônibus, tem que colocar acesso, tem que fazer... Vocês perceberam que o esporte é muito mais do que somente a modalidade em si? É muito grande quando a gente fala sobre esporte. Tem também a questão da adequação da política internacional. Vamos receber pessoas de todos os lugares, campeonatos mundiais, campeonatos que trazem pessoas de lugares distantes. E aí a gente vai lembrar dos patrocínios. Cada esportista tem patrocínio, que dá para ele a condição dele poder buscar uma alta performance na sua modalidade. Bom, falando sobre tudo isso, o básico em um esporte, hoje em dia, é o talento. O talento é o mais básico de tudo, porque existe muito mais do que o talento. Hoje, o talento do atleta é o básico, e ele precisa estar aliado, o atleta, a uma boa imagem pessoal, a uma aparência corporal e vitórias, que podem dar a ele mobilização e divulgação dos seus atos, das suas conquistas, que traga para ele mais benefícios, mais pessoas que possam investir nele, e assim mobilizar todo este jogo em torno do esporte. Contudo, é importante a gente lembrar que todos os esportes temos um juiz. Independente dessas mobilizações que eu acabei de dizer, independente das mobilidades, independente das situações em que cada país recebe todos esses esportes, uma coisa em cada uma dessas modalidades é o juiz. E ali o juiz, ele não é chamado de juiz, mas o juiz nos esportes, ele é chamado de árbitro. O que é um árbitro? Você já parou para pensar no que é um árbitro? Sendo um termo jurídico, o árbitro seria aquele que mede situações, ou que media.
Ele media situações. Paulo, por exemplo, fala sobre esse termo que é árbitro, ser árbitro, quando ele declara em Colossenses 3,15, com a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que ele está dizendo? Tem que ser aquilo que media. Aquilo que media. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Discorrendo nesse sentido, o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Depois, eu acho até interessante dizer para os irmãos, sempre anotem as pregações, peguem as referências, vão para casa, estudem durante a semana, vejam aquilo lá na palavra de Deus. Efésios 4, 1 a 6 discorre nesse mesmo sentido de tema. Mas o ser humano, ele gosta mesmo, não é no sentido de mediar, mas no sentido de arbitrar. Como alguém que tem autoridade suprema, soberana. Ele não quer mediar, ele quer ter autoridade. Ele quer ser supremo, ele quer ser soberano na avaliação. Como um juiz, ele quer arbitrar para que ele possa dar uma sentença definitiva. Eu estou falando uma coisa errada? O ser humano gosta de sentenciar? Ou ele gosta de mediar? Esse segundo sentido de arbitrar é o que estava por base nas palavras de Jesus, quando no Sermão da Montanha exorta a ética do reino quanto ao juízo arbitrário. Será que já poderíamos nos autoavaliar nos termos desta introdução? Embora possamos já termos grandes reflexões aqui, vamos acompanhar o ensino de Jesus nessa pequena perícope, nesse pequeno texto, em suas direções de profundidade. E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem nesse momento é julgar, medir os outros, ser julgado e ser medido por Deus. Você já foi a algum lugar almoçar? Quem aqui gosta de almoçar, diga amém. Amém. Tomar café. Vamos tomar um café. Oh, glória, aleluia. Você já foi a algum lugar almoçar e jantar e ao invés de olharem para os pratos? As pessoas, em vez de olhar para o prato, pegar seu talher, pegar um pouquinho da sua alimentação, levantar e colocar na boca, porque isso é se alimentar? Em vez das pessoas fazerem isso, levantarem os talheres para o alimento e levarem as bocas, na verdade, em vez de almoçar o alimento, as pessoas almoçam e jantam outras pessoas? Vocês já foram em algum lugar assim? Em que as pessoas, em vez de tomar café, em vez de almoçar e jantar, estão almoçando outras pessoas? Será que a tua casa é assim? Será que a tua mesa é desse jeito? Quantas mesas? Quantas cadeiras? Quantos lugares, em vez de fazer aquilo pelo qual foi definido fazer, faz justamente isso? Julgamentos. Falar mal dos outros. Sentenciar. Será que a tua casa é assim? São os grandes vilões da humanidade, os julgamentos. Há uma boa interpretação sobre julgamento quando mesmo está ligado a uma ação do verbo. O que é julgamento? Primeiro, que não há julgamento sem sentença. Não, eu estou falando, mas é a verdade. Não existe julgamento sem sentença. Você não julga alguém se você não vai sentenciar. Se você julga, você já está sentenciando. Você já está dizendo que está errado. Você já está apontando o dedo. Não existe julgamento sem sentença. Quando se julga, toma
é o sentido original do verbo. Sentenciar. Em consequência, a sentença é imediatamente colocada em prática, seja ela moral, social ou acusatória. Querendo ou não, a prática é imediata. Sentou para almoçar, não almoçou, falou dos outros, falou mal, sentenciou os outros, a sentença já passa para o seu momento de execução. Aquela pessoa, isso ou aquilo, e as atitudes em relação a essa começam a mudar automaticamente. Ela já toma o sentido de prática. Mas para esse julgamento há uma vara de medida. Todo julgamento tem uma vara de medida, não tem? Alguém aqui já fez bolo, pão? Não tem uma medida do pão, do bolo? Não tem uma forma do pão, do bolo? O julgamento é a mesma coisa, tem uma forma do julgamento, uma vara de medida, uma base não alterável. Porque para quem julga, essa base inclusive é santa, não pode ser mudada. Quando olhamos para a Bíblia, vemos 66 livros divididos em 2 testamentos. Há o Antigo Testamento com 39 livros separados internamente entre Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. No Novo Testamento existem 27 livros separados internamente entre Evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas pastorais ou gerais e Apocalipse. Aí faz a pergunta, mas quem organizou tudo isso? Há uma porção grande de respostas sobre o tema, mas das muitas respostas, conforme a visão doutrinária e testamentária, uma coisa é certa: há um cânon sagrado, a palavra de Deus. O caso, ou cânon sagrado, é literalmente uma régua, uma vara de medir que não pode ser alterada, pois é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Você acredita dessa forma? Dito isso, voltamos ao cânon sagrado de nossos julgamentos. Nós somos sagrados. Nós temos o direito de julgar e sentenciar alguém. Nossos julgamentos arbitrários, nelas somos perfeitos, porque quem julga é perfeito, não é? Porque quem julga é importante, porque quem julga é valoroso, porque quem julga é consagrado, porque quem julga é espiritual, porque quem julga é santo, porque quem julga é elevado. As pessoas que julgam são melhores do que as outras pessoas. As pessoas que julgam são deuses. Se veem como deuses que julgam e determinam automaticamente a sentença aos seus julgados. Contudo, Jesus disse, você lembra do texto? Não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. É difícil falar sobre isso porque eu acho que terminando o culto a gente sai para pedir perdão. A gente precisa pedir perdão. Para ajuda nessa compreensão, trago a célebre frase de Sigmund Freud. Freud disse uma frase que pode nos fazer refletir sobre isso do que eu estou falando. Ele diz assim: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala do Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Quem fala do outro fala mais de si do que do outro. Jesus nos diz que quando julgamos, seremos julgados, pois estamos falando de nós mesmos. E essa sentença julgada e sentenciada será o nosso próprio cânon sagrado.
não julguem. Essa atitude é tóxica e está em palavras simples. Julgamentos que estão em brincadeiras maldosas de pessoas manipuladoras, nas palavras de juízos do que se elevam sobre outras, não por quererem o melhor, mas por quererem diminuir as outras pessoas. O julgamento parte do pressuposto de que o outro é mau, é insolente, é profano no seu caráter, pois quem julga não está buscando provas para os atos, porque tem um cânon próprio, mas manipular mentes com a semente de Satanás para denegrir a integridade dos outros enquanto homem ou mulher de Deus. Paremos de julgar as pessoas. Segunda coisa que eu quero que vocês reflitam comigo é denunciar o cisco no olho dos outros e a trave que está no seu olho. É interessante como Jesus consegue fazer com que os seus ensinamentos fiquem gravados na nossa mente. Na mente de quem ouve, quem lê sobre Jesus. Todos nós lembramos dessa didática de Jesus quanto ao cisco no olho de outro e a trave no olho dos seus ouvintes. Você já deve ter ouvido isso até em brincadeiras nas igrejas, não é? Ô irmão, para de olhar para o cisco do olho do outro, tem que olhar para a trave do teu olho. E quando fala trave, às vezes a gente até imagina a trave do gol de futebol, não é isso? Não é assim? E a gente fala muito sobre esse mesmo tema e várias vezes na nossa vida. Para de olhar para o defeito do outro, olha para o teu defeito. Tudo isso que Jesus falou está no inconsciente nosso, nas nossas conversas, nas nossas palavras. A didática de Jesus é algo maravilhoso. Mas como vimos no primeiro ponto, quando denunciamos alguém e somos arbitrários nos juízos e sentenças, afirmamos categoricamente que sabemos o que estão fazendo de errado e decidimos nós, que achamos melhor, parar com isso. Nós olhamos o que o outro está fazendo de errado e nós achamos melhores do que eles ao dizer assim, ó, você está errado, eu quero que você pare. Isso é julgamento. Mas como estamos falando de cisco, quero levá-los a pensar em sujeira. Porque os olhos, quando cai uma sujeira, é de grande pavor, é ou não é? Já caiu cisco no seu olho? Quem aqui já caiu cisco no olho? Fala se é verdade isso que eu vou ler para vocês aqui, ó. Ficamos desesperados porque os nossos olhos estão em processo de destruição. Um cisco. Não é assim? Ficamos desesperados porque nossos olhos estão em processo de destruição. Abrimos e fechamos os olhos intensamente para ver se a abençoada da sujeira sai com a imensa quantidade de lágrimas que soltamos. Não é assim? A gente fica piscando para ver se enche de lágrima e sai aquele cisco. Parece que a gente está morrendo. Os olhos em sofrimento ficam vermelhos sangue. O corpo já não reage mais. Só há uma coisa a fazer: tirar o cisco de qualquer jeito. Não é assim que a gente faz com o cisco no nosso olho? Aí a gente vai para alguém e fala: sopra, sopra! Sopra, pelo amor de Deus, sopra! Se não der certo soprar, tem gente que pega a pálpebra e esfrega uma sobre a outra. Ou passa o dedo dentro do olho. Dependendo do cisco, só na Santa Casa que tira. Olha só. Eu quero só expressar que todos nós já passamos por isso. Cisco é um negócio absurdo. E certeza que depois de todos os descritivos aqui ditos, quando deitamos para dormir, pensamos que já tinham tirado o cisco, a gente deita para dormir, fecha o olho, o cisco ainda está lá. Trago aqui um novo tempero para o julgamento temerário. Jesus diz também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês já usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Marcos 4:24. E não é só o cisco, não é só o que você vê, mas também o que você
problema de quem sentencia é que tem um ouvido ouvindo a sentença. Tem um ouvido ouvindo a sentença, tem um ouvido ouvindo a fofoca, tem um ouvido ouvindo a mentira, tem um ouvido ouvindo. O julgamento temerário não é só falar nas mesas dos lares, nos cantos, nas esquinas. Julgamento temerário, o juízo sobre os outros, a acusação sobre a égide do cânon próprio de superioridade, é também aquele que ouve. O julgador só é porque tem ouvidos que julgam em conjunto e em alinhamento no cânon sagrado para a sentença. Faça uma avaliação agora. O que é que você tem ouvido? Faça uma adaptação aqui da palavra de Freud. Freud falou, quando Pedro fala de Paulo, ser mais de Pedro do que de Paulo. Agora eu vou dizer diferente. Quando Pedro ouve de Paulo, ser mais de Pedro do que de Paulo. Levando essas coisas em consideração, podemos compreender que o cisco que está no outro é cisco mesmo? Eu faço essa pergunta. A trave que está no outro é trave mesmo? Quem decidiu que é trave? Quem disse que é trave? Quem disse que é cisco? O cisco que está no outro, quem é que disse que é cisco? O cisco que está no outro é nítido a todos ou é um cisco que é nítido somente para você? E você quer comprovar aos que ouvem aquilo que é um cisco sim? Não, é um cisco sim. É um erro sim, está errado sim, e aí você vai argumentar, para tentar fazer a outra pessoa dizer, você está certo, aquela pessoa é isso ou aquilo. Qual é a cosmovisão daqueles que julgam e encontram o cisco no outro? Conta-se que uma mulher dizia ao seu marido que ao ver pela janela, percebia que os lençóis da vizinha estavam sujos. A mulher olhava pela janela, olhava do outro lado e os lençóis da vizinha estavam sujos. Um dia, ela ficou admirada, porque quando olhou pela janela, os lençóis estavam limpíssimos. Então ela chegou para o teu marido e disse assim: você viu? Até que enfim aquela nossa vizinha lavou aqueles lençóis sujos. O marido olha para ela com um sorriso e diz: não foi ela que lavou o lençol. Foi eu que lavei a janela. Não foi ela que lavou o lençol. O lençol sempre estava limpo. Mas a nossa janela estava suja. Hipocrisia. Hipocrisia do juízo temerário, do julgamento arbitrário. Tira-se a trave para ajudar os irmãos que têm ciscos. Eu quero que você reflita nesse terceiro ponto. Como vimos, o julgamento tem mais a ver com o dono da boca ou do ouvido dos seres superiores do que os que são objetos de suas acusações e sentenças. Mas como essas condutas revelam hipocrisia? Máscaras. Quantas máscaras há nesse mundo? Máscaras de santidade, máscaras de superioridade, máscaras de autodesejo, de serem deuses e se verem como deuses e se vestirem como deuses. Máscaras, mentiras, ilusão. Máscaras usadas para perverter ao bom, para perverter a boa consciência, ao bom fruto de Cristo em suas ovelhas. Quantas pessoas mascaradas estão dentro das igrejas, usando máscaras de santidade, porque não importa se levantam a mão, não importam se frisam a testa, não importam se ajoelham, o que importa é o que Deus vê, não o que nós queremos mostrar. Olhemos o que diz Paulo aos Efésios: vocês fazem parte do povo de Deus. Paulo disse isso aos Efésios, está lá em Efésios 4, 3 a 8.
Olha o que ele diz. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade... Desculpa, irmão, deixa eu voltar aqui. Me achar. Aqui. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto da conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Deus e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém vos engane com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que obedecem, os que não obedecem a lei. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Faço uma pergunta. Qual é a diferença da igreja do século 21 para o mundo? Perguntar de novo. Qual a diferença do século 21 para o mundo? Da igreja para o mundo do século 21. Nós crentes, quando estamos na rua, como somos? Ou até mesmo dentro da igreja. Não dá para admitir. Crente que parece como alguém que vive no mundo, mas veste máscara de santidade. O que é que tem acontecido em nosso meio, no meio da igreja de Cristo, nas nossas famílias? Hipocrisia. A hipocrisia é quando evacuo-me do outro, porque sou melhor. Porque a minha cristandade não será determinada pelo meu julgamento sobre gente má. As famílias estão em pedaços, porque dentro das famílias tem gente que se acha melhor do que o outro. Porque tem filhos e pais que se acham melhores uns dos outros. Porque tem gente que acha que parente é melhor do que outro. E isso se reflete na sociedade, isso se reflete na igreja. Quantas vezes nós achamos que alguém dentro da igreja é mais santo do que outro, é mais pleno do que outro, é mais cristão do que outro? Nós estamos sempre julgando, hipocrisia, porque quando falamos do outro, nós estamos falando de nós mesmos. Estamos falando de nós mesmos. Ora, meus irmãos, disse Jesus, hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Antes de você julgar alguém, olhe para si mesmo. E aqui eu quero trazer um conceito filosófico, talvez, para você pensar e levar para a tua casa. Quando eu vejo defeito em alguém, você já viu defeito em alguém? Eu já. Confesso o meu pecado. Eu já vi defeito em muitas pessoas que eu achei que era errado. Algumas vezes acertei, outras vezes errei. Mas eu já fiz isso. Imagino que você já tenha feito também. Mas quando a gente olha e acha um defeito, um erro, significa que a gente conhece. É ou não é? Se você vê alguma coisa e você sabe o que é aquilo, significa que você conhece. Conhecer é algo que é parte de você, não do outro.
É aquela mesma cena de homens machistas, que quando vem uma mulher olhar para ele olha para o seu amigo e diz assim: ela olhou para mim. Ela olha para todo mundo. Você está fazendo julgamento errado. Para pensar em tudo isso que nós estamos falando aqui, gente. Quando você vê o defeito do outro, porque o defeito é seu, não do outro. Então, quando você vê alguma coisa de errado do outro, fala assim: Senhor, me perdoa, me conserta, me transforma, muda o meu ser. Eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso de um conserto na minha vida. É por isso, meu irmão, que eu quero trazer para você nesta noite uma coisa muito importante. Quando você chega na igreja e você diz assim: aquela igreja não é uma igreja santificada, é porque você não é. Se você diz: aquela igreja não tem Deus, é porque você não tem Deus. Se você diz: aquela igreja não tem o ardor do Espírito Santo, é porque você não tem o ardor do Espírito Santo. Se você diz: naquela igreja não tem servos que estão trabalhando, é porque você está enterrando o seu dom no buraco. Se você chegar na igreja e diz: eu não gosto de ouvir aquilo que eu ouço, é porque você não está em conexão com Deus. O problema não é a igreja, o problema é você. Não tem professor de escola dominical, vai você. Não tem pessoas para tocar, vai você. Não tem gente que prega, vai você. Não tem gente fazendo algo que você acha de errado, fala assim: Senhor, me perdoa, porque o Senhor está me mostrando o meu erro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero ficar julgando as pessoas na igreja. Eu não quero ficar julgando a autoridade espiritual na igreja. Eu quero servir ao Senhor dos Senhores. E se alguma coisa está errada na igreja, é porque eu estou errado. Talvez alguém possa dizer que aquela igreja está vazia porque você não vai. Porque você não senta no banco. Porque você não adora. Porque você não ouve a palavra, porque você não serve. Quando nós vemos esses defeitos na igreja, o problema somos nós. Aquele grupo de louvor lá não é. Aquele grupo de louvor ali, acho que não tem unção. Quem foi que disse? O que é unção para você? Nós somos do tempo da igreja, por exemplo, que gostava muito de hino, não gostava de hino? De nosso hino, você não poderia, né? A Deus, Deus glória, por quanto no céu. O hino é calminho, né? É ou não é? Não é calminho o hino? Seja louvado, ó Deus supremo, Deus adorado em Israel. Vocês lembram desses cantos? Mas aí vieram o pessoal falou assim: ah, meu Deus, aquela igreja é morta. Aqueles hinos são mortos. Vamos cantar um louvorzão. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, a boa verdadeira paz. Essa igreja agora está abençoada. Tiozinho. Tiozinho. Aí o pessoal fala assim: peraí. A alegria está no coração, já está ficando passado. Ô musiquinha velha, hein? Até o padre Marcelo Rossi já cantou. Vamos cantar umas músicas novas? Grande é o Senhor e de louvor. E aí a gente acha que essa música também começou a ficar ultrapassada, vamos fazer alguma coisa melhor, alguma coisa mais ritmada. Vamos cantar alguma coisa que possa movimentar as pessoas
gritar aleluia, louvor, glória a Deus. E assim eles foram fazendo, sempre nos julgamentos de que a igreja precisa melhorar. E aí a igreja vai, entre parênteses, melhorando, até que um dia, eu vou encurtar a conversa, chegam as igrejas worship com a sua musiquinha bem devagarzinho, ritmado, as pessoas fechando o olho e levantando a mão. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. O tempo vai passando na nossa vida e aí a gente vai começando a lembrar daquilo que um dia foi algo errado na igreja. Aí a gente começa a lembrar de algo que traz para a gente fé. E de que um dia a gente teve um julgamento errado sobre a igreja e colocamos um bode expiatório, o hino. Aí a gente começa a lembrar dos hinos. E a gente começa a cantar de novo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua. Eu nem lembro mais essa criação. A terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aí você vai num show gospel do nosso tempo, em que um dia falou que hino era a frieza espiritual da igreja, e você vê um grande cantor gospel cantar algo mais que a neve. Vocês sabem quem cantou isso? Essa música esses dias? Fernandinho. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Quantos outros hinos a gente pode parar para pensar que tem profundidade teológica, profundidade espiritual, profundidade musical, pode fazer a gente chorar, e tem gente ainda que fica procurando mantras de worship. Para de falar mal da igreja, gente. Para de falar mal dos irmãos. Para de falar mal dos outros. Para de julgar. Para de sentenciar. Para de achar que é melhor, que poderia ser melhor, que poderia isso, que poderia aquilo. Se alguma coisa te toca no coração, é você que precisa de conserto, sou eu que preciso de conserto. Eu me arrependo do meu pecado. Senhor, usa-me conforme a tua vontade, porque muitas vezes errei, mas eu quero me acertar e me consertar com o Senhor. Eu não quero ser árbitro para arbitrar, mas eu quero arbitrar para mediar, para fazer com que as pessoas vivam em paz, sem fazer o que o mundo faz, mas fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Como conduta da ética do reino de Deus, Jesus nos ensina uma vida integral de santidade. Quando morremos para o pecado e nascemos de novo, uma vida com Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, Jesus em diversos momentos nos ensina a conviver em honra, em amor, em diligência contra as hostes de Satanás. Satanás é quem vive julgando, é quem vive falando mal. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da fake news, ele é o pai da desgraça humana, das pessoas que se acham melhor do que outras pessoas. Nós aprendemos hoje que no verso 6, na leitura, ele diz assim:
Suprimimos hoje o verso 6 na leitura, eu li até o 5, né? Sim. O 6 diz assim, vê se está escrito isso mesmo no seu texto. Não deem para os cachorros o que é sagrado. Está escrito isso mesmo? Não deis aos cães as coisas santas. Pois eles virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles os pisarão. Esse verso está ligado aos hipócritas mentirosos, que vivem julgando o povo de Deus com suas mentiras vestidas de verdade, cheios de insinuações, carregados de maldade, falam e ouvem julgamentos infames contra o povo de Deus, adeptos à perversidade da maledicência, constante em palavras insinuantes de acusação e sentenças através de suas próprias medidas, que visam maldizer para denegrir, seja direto ou indiretamente, em firmeza de voz, ou sorrindo insinuantemente. Jesus diz, não dê coisas santas aos cães, ou pérolas aos porcos. Antes, meus irmãos e irmãs, precisamos viver uma vida de amor, de fé, discípulo do Mestre Jesus, preferindo-nos honra uns aos outros. Quando você olhar para alguém, veja o bom. Veja o bom, prefira a honra. Lembra que eu falei sobre o que o outro faz de errado, se a gente vê nós? Se você começar a ver o bom no outro, adivinha de quem você está vendo? Nossa, irmão, você é tão amoroso. Como é bom te ver. Oh, minha irmã, você canta tanto. Louvado seja o nome do Senhor pelo dom que Deus colocou no teu coração. Oh, minha irmã, você é uma bênção na igreja. O que seria da igreja sem você? Como é que a gente imaginaria a igreja sem você? Oh, meu irmão, como é gostoso poder conversar com você. A sua forma de lidar com a tua família. Oh, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque quando o irmão está cantando, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Quando você começa a mudar as coisas na sua vida, você começa a perceber que Deus tem transformado você, tem mudado você. Você não vai mais julgar ninguém por juízo temerário, mas você vai preferir honra. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja tem o high five, tem os 5, tem os 7, tem os 12, mas o Espírito Santo de Deus está ali. Não importa se tem 50, 60, 80 ou 1000, não importa se tem estacionamento, não importa se tem ar-condicionado na igreja, o mais importante é o Espírito Santo de Deus naquele lugar, de pessoas remidas pelo sangue de Cristo, de pessoas salvas, de pessoas que vão estar no lar celestial comigo. Eu não quero ficar falando mal do meu irmão, porque é meu irmão. Somos chamados para vivermos unidos, juntos, de mãos dadas e mangas arregaçadas para o trabalho do reino. Somos chamados para servir o Mestre Jesus, obedecer suas ordens e sermos íntegros em nossas condutas, em todas as áreas da nossa vida. Somos chamados por Jesus, sim, mas somos também imperfeitos, pecamos, e Deus quer nos corrigir através de sua palavra. Ela, sim, a palavra nos exorta. Satanás quer nos acusar. Não falem nem ouçam mal uns dos outros. A casa de Cristo, a igreja de Cristo, é um lugar de irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Eu vou terminar a palavra de hoje. E eu vou fazer um pedido. Para não postar. Não poste esse. Mas eu quero